Olá, turminha! A nossa aula de hoje é de língua portuguesa e está no módulo 1 de vocês, na unidade 3. Cantando e aprendendo. A letra de uma música, gente, é o resultado da união de dois tipos de linguagens. A verbal, que neste caso é o texto escrito em versos, e a musical, que se refere à melodia e ao ritmo. Por isso ela vai apresentar uma estrutura bem parecida com a de um poema, como nós vimos nas aulas anteriores. Você já deve ter escutado a expressão música para os ouvidos, não? Ela é usada quando é algo agradável, quando nos deixa feliz ou quando é uma boa notícia. Vamos ler o texto de Luiz Gonzaga, Asa Branca. Na verdade, vocês depois podem escutar a letra da música, baixando pela internet. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, pra me voltar aí pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar aí pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Bom, vocês devem ter observado que nesse texto nós temos 3 palavrinhas que estão marcadas: alazão, entonce e légua. Essas palavras, elas são diferentes daquelas que a gente costuma escutar. Alazão é um cavalo que tem pelo de cor entre o marrom e o vermelho. Entonce significa então. E légua é a medida de distância que equivale a 6.600 metros. Vamos dar sequência. Vamos aprender um pouco da geografia. Quando ele fala do sertão, o que é o sertão? O sertão é uma sub-região do Nordeste brasileiro, principalmente nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Ele tem uma característica diferente das outras sub-regiões. Ele está caracterizado por longos períodos sem chuvas, porque o clima de lá é predominante semiárido e a sua vegetação é a caatinga. Observem aqui, parece um cacto e a terra sempre seca, porque lá não chove muito. Bom, quem foi Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga, ele nasceu em 1912. Ele foi um músico brasileiro, sanfoneiro, cantor e compositor. Ele recebeu o título de Rei do Baião. Ele foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos. Foi ele quem levou o baião, o xote e o chachado para todo o país. A música Asa Branca, ela foi feita em parceria com Humberto Teixeira e acabou se tornando um hino do Nordeste brasileiro. Ele faleceu
em 1989. Vocês devem ter percebido que a forma como as palavras foram cantadas na música é diferente do que aquelas que a gente aprende na sala de aula. Esse é um fenômeno importante que a língua portuguesa tem, e ele é chamado de variação linguística. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Ele não diz, por exemplo, fornalha, ele diz fornaia. Ele não fala plantação, ele fala plantação. E assim por diante. Isso é uma espécie de fenômeno natural que ocorre porque em cada região, em cada lugar, as pessoas elas falam de forma diferente e isso se chama variação linguística. E nós devemos respeitar todas as formas que as pessoas falam, porque depende de onde elas vivem, de como elas vivem, se elas conseguiram frequentar a sala de aula como vocês ou não. Então, todas as formas de se falar, elas devem ser respeitadas. Lógico que nós estamos na escola para aprender a linguagem padrão, aquela que devemos falar, como vocês costumam falar na sala de aula e em casa. Vamos para o momento ortografia. Vamos ler, esse texto no Rancho Fundo, para que a gente possa entender que existem particularidades linguísticas em determinadas regiões e que podem influenciar o modo como as pessoas falam e escrevem. Nessa estrofe, nós vamos perceber como existe a pronúncia diferenciada nas palavras. Vamos lá. No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Em muitas regiões do Brasil, as letras O e a letra E, que aparecem no final de algumas palavras, elas são substituídas na fala pelos sons de U e de I. Em sua região, com certeza isso acontece, porque nós estamos no Nordeste. Então, se a gente lê, por exemplo, as palavras fundo, mundo, saudade e cidade, nós percebemos que as sílabas dó, di e di, elas não são faladas, pronunciadas dessa forma. A gente não diz fundó, a gente pronuncia fundo. A gente não pronuncia saudade, a gente pronuncia saudade. Então, apesar delas serem escritas com O e com E, elas são pronunciadas com o som de U e de I. Bom, vamos entender um pouquinho disso. As palavras terminadas em O. Se vocês observarem a sílaba fundo e as sílabas mundo, a posição da sílaba tônica, que é a sílaba mais forte nessa palavra, não é a última. Quem é a sílaba mais forte de fundo? Fundo, é fum. E a de mundo? Mundo, é mum. E elas não estão na última sílaba, elas estão numa sílaba anterior, que nós chamamos de penúltima sílaba. Essas palavras que não têm a última sílaba forte ou tônica, elas são terminadas em O e não em U. Porém, elas podem ser pronunciadas. O mesmo acontece com as palavras terminadas em E. Saudade, cidade. A posição da sílaba tônica nessa palavra também não é a última. As palavras que não têm a última sílaba tônica são terminadas em E não em I. E isso, turma, é uma regrinha. Vamos agora para o momento da gramática.
Nós vamos falar hoje dos tipos de substantivo, que são os substantivos primitivo e o derivado. Vamos entender um pouquinho. O substantivo primitivo, ele vai dar origem a outras palavras. Por exemplo, eu tenho a palavra avião. Essa palavra, ela não veio de nenhuma outra palavra. Ela surgiu para nomear o ser. Por exemplo, avião. A partir da palavra avião, nós podemos dar origem a outras palavras, como, por exemplo, aviação, aviador. O mesmo acontece com a palavra flor. Dessa palavra, nós podemos dar origem a outras, como floricultura, flora, floral, floresta. Observem a palavra dente. A partir desta palavra, nós podemos dar origem a outras, como dentuça, dentadura. Bom, vamos ler a tirinha para a gente poder identificar algumas palavras que são substantivo primitivo. Nessa tirinha, Mônica diz: eu ganhei uma bola de futebol? Isso não é nada, Mônica. Eu ganhei um coelhinho de pelúcia. Nessa tirinha, nós temos duas palavras que dão origem a outras palavras: bola e futebol. Como é que a gente pode saber que essa palavra ela é um substantivo primitivo? De bola, eu posso dar origem a, por exemplo, bolada, bolão. E futebol, nós podemos dar origem à palavra futebolístico. Essas são palavras que são substantivos primitivos. Vamos agora para o substantivo derivado. Essa palavra ela vai se originar de uma outra palavra. Então, foram aquelas palavras que surgiram do substantivo primitivo. Por exemplo, fogueira. Fogueira foi originada, ou seja, ela se originou da palavra fogo. Logo, fogueira é uma palavra derivada da palavra fogo. Roseira, ela originou-se da palavra rosa. Logo, rosa é um substantivo primitivo e roseira é o seu substantivo derivado. Porteiro, originou-se de porta. Nessa tirinha, nós também encontramos uma palavra que é derivada, que é coelhinho. Ela é derivada da palavra coelho. Nós vamos também aprender os tipos de substantivo concreto e abstrato. Bom, o substantivo concreto, ele vai indicar um ser de existência própria, real ou não. Por exemplo, quando a gente dá nome aos seres, nós podemos, por exemplo, desenhar esses objetos, esses substantivos. Por exemplo, a palavra cadeira. Se vocês imaginarem a palavra madeira, vocês conseguem passar ela para um papel. Vocês conseguem pegar uma cadeira, por exemplo. Logo, é um substantivo que é real. Então, é um substantivo concreto. Mas fada, saci, elas são palavras que, apesar de não serem reais, delas não fazerem parte, da nossa realidade, porque o saci, a fada, eles não são reais. Eles, na verdade, fazem parte da cultura, da mitologia, não é verdade? Mas a gente consegue desenhar e imaginar um saci ou uma fada. Logo, são substantivos concretos, apesar deles não existirem, mas a gente consegue imaginar, a gente consegue desenhar ele.
a mala, os livros. Todos esses são substantivos concretos. Já o substantivo abstrato, ele vai indicar um ser de existência dependente, ou seja, eles se referem a um sentimento como o amor, a qualidade, por exemplo, a felicidade, que é o estado de ser feliz, e a solidão, que também é um estado. Bom, no dicionário de vocês, nós podemos ter um grande aliado para esse estudo, caso a gente ainda fique meio que confuso. Os verbetes, que são as palavras, em sua maioria, elas trazem informação sobre o substantivo. Ou seja, quando nós vamos no dicionário, tem lá explicando que tipo de substantivo é. E isso ajuda muito na hora da gente entender, né? Porque eles trazem essa informação sobre o substantivo. E quando ele se refere a um sentimento, a uma ação, a uma qualidade ou um estado, né? Por exemplo, como a Pró falou, o amor é um sentimento terno e caloroso de uma pessoa para outra. Ou seja, o amor, ele vai expressar um sentimento. A gente consegue desenhar o amor? Não. Nós podemos desenhar um coração, que representa o amor. Mas o coração não é um amor. O coração, na verdade, é um símbolo que representa o amor. Então, a gente não consegue desenhar o amor mesmo. Então, é um substantivo abstrato, porque a gente não consegue representar ele através de um desenho, por exemplo. O mesmo acontece com a felicidade, que indica uma qualidade, ou seja, é uma condição ou um estado de ser feliz, grande satisfação, é um contentamento. Então, é tudo isso a felicidade. Mas a gente consegue desenhar a felicidade? Não. A gente pode desenhar algo a uma pessoa, por exemplo, que esteja feliz, mas a gente não consegue desenhar a felicidade. O mesmo acontece com a solidão, né? Que é o estado ou a condição de quem se sente só ou de quem está só. Nós podemos até desenhar alguém triste, alguém sozinho, mas a palavra solidão por si só nós não conseguimos desenhar. Nós vamos dar continuidade a essa atividade. E eu vou colocar para vocês, né, depois, através do WhatsApp, no nosso grupinho, quais são as atividades do livro que vocês vão fazer. Desejo a vocês um bom estudo e qualquer dúvida pode estar tirando com a Pró. Um beijão no coração de vocês e até a próxima aula.